Olá, tudo bem? Esta é a lição número 3 da Escola Sabatina para 21 de outubro, oferecida pela editora Adventista Sã Feliz e a Igreja do UNASP São Paulo. O título da lição é O Chamado de Deus para a Missão. Nós vamos começar com o verso para memorizar, Atos 1:8, que diz: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse versículo da semana nos apresenta uma promessa maravilhosa, a garantia do poder para cumprir a missão do Evangelho. Deus, na verdade, desenha mapas no coração humano, uma trajetória que começa no lar, no familiar, e se estende para o desconhecido. Se refletirmos sobre Abraão, por exemplo, vemos o patriarca deixando a sua terra natal, movido por um chamado que o levou além da sua zona de conforto. Assim como Abraão, o convite de Deus nos impulsiona a deixar a nossa zona de conforto, a nos estendermos para além daquilo que é conhecido, familiar. Os discípulos de Jesus, inicialmente, ministravam apenas entre seu próprio povo, o povo judeu. Mas, sob a direção do Espírito Santo, essa visão se expandiu. Eles entenderam que o propósito de Cristo em Atos 1:8 era que eles fossem além. A missão começa em casa, mas não termina em casa. Começa em Jerusalém, se estende para a Judéia e Samaria e, finalmente, alcança os confins da terra. Talvez você esteja se perguntando, né? E se eu nunca sair de minha cidade ou do meu país? Aqui tem uma coisa importante. O chamado à missão não é estritamente geográfico, mas quando a igreja em Jerusalém se tornou acomodada, Deus, na sua providência, utilizou circunstâncias difíceis, adversas, né, a perseguição, para dispersar os seus seguidores. Por mais paradoxal que pareça, esse período sombrio, né, tornou-se um meio de difundir a luz do Evangelho. Então, o que isso significa para nós? Significa que, independentemente de onde estamos, o Espírito Santo deseja nos usar em nossa família, em nosso bairro, em nosso trabalho, em nossa escola e, sim, talvez em terras distantes também. O que é necessário é a disposição de ser uma testemunha, de ser um instrumento nas mãos de Deus. E esta semana nós vamos entender e vamos ser motivados a isso. Vamos ouvir o chamado de Deus para a missão e vamos estar com o coração aberto e vamos responder com um sonoro eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías. Porque em cada chamado para a missão há a promessa do Espírito, guiando-nos em direção às pessoas que precisam conhecer e receber o amor de Deus. A gente vai aprender muito sobre isso durante essa semana. O título da lição de domingo é Indo Além da Zona de Conforto. Eu convido você a refletir comigo sobre o perigo da autossuficiência e da resistência ao chamado de Deus para sair da zona de conforto. Estou me referindo à intrigante história da Torre de Babel. Você já se perguntou por que construíram uma torre que chegasse até o céu? Em Gênesis 11:4, as pessoas disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Uma expressão de ambição, sim, mas também uma tentativa de controlar o próprio destino e, de certa forma, de confrontar o próprio Deus. Na atualidade, não estamos livres desse mesmo impulso de autoafirmação. Vivemos em uma era onde a realização pessoal e a busca pelo reconhecimento são altamente valorizados. E, semelhante àqueles construtores de Babel, muitos hoje tentam edificar as suas próprias torres através de diferentes meios, carreira, status, poder e até mesmo religião. Mas o que a história de Babel revela é que por trás dessas tentativas de autoglorificação, muitas vezes se esconde um profundo medo, uma insegurança. Ellen White sugere que, ao construir essa torre, as pessoas estavam buscando uma forma de segurança contra um possível novo dilúvio, apesar da promessa de Deus de que isso não iria ocorrer novamente. E aí reside o dilema, a desconfiança da promessa de Deus.
O desejo deles de não serem espalhados por toda a terra, como disseram, mostra uma resistência ao movimento, a ir além, a se arriscar. No entanto, Deus tinha um plano muito maior. Ele queria que a humanidade povoasse a terra, que interagisse, aprendesse e crescesse. E ele queria diversidade e expansão, e não uma concentração egoísta em um único local. A lição aqui é muito clara. Quando buscamos nos exaltar ou encontrar segurança fora de Deus, inevitavelmente nos defrontamos com a fragilidade dos nossos esforços. Deus deseja que nós confiemos nele, que o reconheçamos como a nossa verdadeira segurança e que estejamos dispostos a nos mover além da nossa zona de conforto, do conhecido, permitindo que o propósito de Deus, que é um propósito maior, se manifeste em nossa vida. Então, se lembre da importância de ouvir o chamado de Deus, de confiar em suas promessas e de estar disposto a seguir para onde Ele guiar. A lição de segunda-feira tem como título Seja uma bênção ao mundo inteiro. Hoje vamos falar de Abraão. A jornada de Abraão não é apenas a saga de um homem, mas uma representação profunda do plano redentor de Deus para toda a humanidade. Hoje nós vamos entender melhor o chamado de Abraão e as promessas, que atravessaram gerações. O chamado a este patriarca foi um ponto de partida, grandioso na história da salvação. Quando Deus pediu a ele que deixasse tudo o que era familiar, sai da tua terra e da tua parentela, não era apenas sobre uma jornada física de um homem, era sobre estabelecer o alicerce da promessa que percorreria toda a Escritura. Quando vemos diversos textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós encontramos uma série de profecias e declarações que apontam para a chegada, a vinda de um Redentor, um Salvador, que restauraria a humanidade à sua relação original com Deus. E o mais impressionante é que todas essas promessas têm um fio condutor, uma linha, uma conexão inquebrantável, a promessa de Deus a Abraão. O compromisso de Deus com Abraão não era apenas sobre uma nação ou uma linhagem, era sobre como, através dessa linhagem, a bênção e a redenção se estenderiam a todas as nações. O patriarca, mesmo sem ter pleno conhecimento desse panorama completo, ele atendeu ao chamado de Deus com uma fé profunda. E lá em Hebreus 11, verso 8, nos é lembrado da profundidade dessa fé. Abraão marchou para o desconhecido, ancorado apenas pela certeza da fidelidade de Deus. Ele pode não ter entendido completamente como seria o cumprimento de todas as promessas, mas acreditou que Deus estava no controle. Esta é a essência da nossa caminhada cristã. Não somos chamados a entender todos os mistérios de Deus, somos chamados a confiar nele e a seguir os seus caminhos, assim como fez Abraão. Estamos conectados a essa promessa eterna e em Cristo somos herdeiros dessa bênção abraâmica. E que a nossa resposta hoje ao chamado de Deus seja tão firme quanto foi a de Abraão, que aceitou. E quando olhamos para trás, possamos reconhecer esse fio condutor de promessa e propósito que Deus vai aplicar na nossa vida também. Seja você, em sua esfera de influência, um reflexo dessa bênção prometida e cumprida em Cristo. A lição de terça tem como título O Chamado de Abraão. O relato de Abraão é um daqueles que, quando lemos, podemos ver a nós mesmos refletidos nas páginas da Bíblia. Já parou para pensar nisso? Abraão não era perfeito, era tão humano quanto nós, com medos, dúvidas e falhas. E apesar disso, Deus o escolheu. Imagine Abraão entrando em Canaã, uma terra povoada por cananeus desconhecidos para ele e, na verdade, muito cruéis. Mas mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Deus garantiu a Abraão: darei esta terra à sua descendência. E aqui vemos
a mão protetora de Deus e o seu compromisso em cumprir as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias. Mas a caminhada de Abraão não foi fácil. Ele enfrentou fome, deslocou-se de um lugar para outro, né? E em sua fraqueza humana ele cometeu erros também. A história de Abraão ocultando a verdadeira relação com Sara no Egito, dizendo que era sua irmã, revela um momento de desconfiança, de fraqueza e de medo. No entanto, mesmo em meio a essa falta de fé, Deus mostrou a sua misericórdia, intervindo para proteger Sara. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, nos ajuda a entender essa falha de Abraão, lembrando-nos de que ele era tão humano quanto nós. Mas o que mais impressiona nessa história não é o erro de Abraão, e sim a incrível paciência e graça de Deus. Então, o que podemos aprender com isso? Primeiro, que o chamado divino não nos isenta de falhas. A santificação é um processo. Segundo, mesmo quando erramos, Deus não nos abandona. Ele continua trabalhando em nós e através de nós. A história de Abraão é tanto sobre a fé e a obediência do patriarca, quanto sobre a fidelidade inabalável de Deus. E assim como Abraão, nós também somos chamados para a missão. Mesmo que às vezes falhemos, o Senhor não desiste de nós. A sua graça é suficiente e a sua mão continua a nos guiar, mesmo quando nós vacilamos. Agora é a nossa vez. Vamos continuar nossa própria jornada de fé, sabendo que o Deus que chamou Abraão é o mesmo Deus que nos chama e que está conosco a cada passo do caminho. Nunca esqueça disso. Siga em frente com toda a confiança. A lição de quarta tem como título A Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. Hoje nós vamos refletir sobre como a igreja primitiva dos tempos apostólicos enfrentou e superou os seus próprios limites, expandindo-se além de seus horizontes conhecidos. A igreja primitiva, a primeira igreja, embora fosse vibrante, cheia do Espírito Santo, inicialmente permaneceu, em sua maioria, nas regiões judaicas. Talvez estivessem confortáveis, cômodos, talvez tivessem medo, talvez se sentissem obrigados a ministrar apenas aos judeus. Mas assim como muitos de nós, eles precisavam de um impulso para avançar. E Deus utilizou a perseguição como um instrumento para dispersar os discípulos, forçando-os a sair de Jerusalém e cumprindo as palavras de Jesus em Atos 1:8, o verso para memorizar dessa semana. Porém, mesmo com essa dispersão, havia uma resistência em pregar para os gentios, uma espécie de parcialidade religiosa que os impedia de ver o quadro completo do plano de Deus para a humanidade. E aqui entra a história inspiradora de Pedro. Pedro, o pescador galileu, discípulo fervoroso, inicialmente relutou em levar a mensagem do evangelho aos gentios. Você lembra disso? Como muitos de nós, ele tinha suas próprias inseguranças, preconceitos e preferências. No entanto, a bela transformação em seu coração, guiada pelo Espírito Santo, é um testemunho do poder transformador do Evangelho. Deus interveio, apresentando a Pedro visões e situações que expandiram a sua compreensão da missão da igreja. Pedro, que antes hesitava em associar-se aos gentios, tornou-se uma testemunha audaz do amor de Cristo para todos, independentemente de sua origem ou de sua tradição. Assim, este capítulo da história da Igreja Apostólica nos serve de lembrete. O Evangelho não é limitado por culturas, tradições ou comodismos. Ele é para todos. E assim como Pedro, nós somos chamados a expandir os nossos horizontes, a abraçar o chamado de Deus, mesmo quando isso nos tira do ambiente familiar. Vamos então, dia após dia, pedir a Deus que amplie a nossa visão, que nos desafie e que nos use para levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos do mundo, a todas as pessoas, independentemente das fronteiras que precisamos cruzar. Às vezes, fronteiras do preconceito, das restrições sociais, enfim, precisamos avançar, porque Deus e a sua mensagem não têm limites. Que você seja um instrumento
para essa missão. Quinta-feira, o título diz: comece de onde você está. Quando nós contemplamos a vastidão da missão dada a nós por Cristo, podemos sentir o peso e a grandeza desse chamado. Mas me permita oferecer aqui uma perspectiva simples, porém profunda. O chamado, como já foi dito, começa em casa. As palavras de Jesus em Atos 1:8 nos guiam numa trajetória de testemunho que começa, como é que diz lá, primeiro em Jerusalém, que pode ser o espaço íntimo do nosso lar, do nosso bairro, do nosso círculo de amizades, da nossa rua, da nossa escola. Cada interação diária é uma oportunidade para manifestar o amor de Cristo. Às vezes as pessoas mais difíceis de alcançar são aquelas que estão mais próximas de nós. Estas que compartilham os nossos momentos de alegria e tristeza também precisam conhecer a fonte de nossa esperança. No entanto, assim como uma pedra lançada em um lago cria ondas, que se espalham, o nosso testemunho não deve parar em nossa casa, em nossa Jerusalém. Deve irradiar-se para a Judeia e Samaria, lugares que podem ser culturalmente similares, semelhantes, mas com desafios distintos. Talvez estejam apenas um passo fora de nossa zona de conforto, exigindo de nós uma abertura e sensibilidade cultural, enquanto nos mantemos firmes em nossa fé. E então, na sequência, até os confins da terra, onde Deus nos chama a sermos suas testemunhas para aqueles de culturas e línguas diferentes. Mas é essencial lembrar que, embora o campo possa ser diferente, a mensagem do amor de Cristo é a mesma, é uma mensagem universal. Uma observação importante é que não devemos nos deixar seduzir pela ideia romântica de ser missionário em terras distantes, enquanto negligenciamos aqueles ao nosso redor, talvez estejam dentro da nossa casa. O verdadeiro discipulado começa ao amar e servir aqueles que estão mais próximos de nós. No fim das contas, o chamado é sobre disponibilidade e obediência. E a pergunta é esta: nós estamos dispostos a ser usados por Deus no lugar onde estamos agora? Estamos dispostos a cruzar fronteiras, sejam elas físicas, culturais ou emocionais? Precisamos, então, responder a esse chamado com um coração disposto, começando exatamente de onde estamos. Porque é no ordinário do dia a dia que vemos o extraordinário mover de Deus em nossa vida. Sexta-feira. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre tudo o que estudamos esta semana. Então vamos lá. O verso para memorizar, Atos 1:8, recebereis poder. Nessa passagem encontramos uma diretiva clara de Jesus, para sermos suas testemunhas. Agora, por mais majestoso que esse chamado possa parecer, ele começa em lugares humildes, começa em Jerusalém, no cotidiano, nas interações que muitas vezes negligenciamos como insignificantes. Podemos ser tentados a sonhar com grandes campos missionários e grandes obras missionárias, mas me permita enfatizar isso aqui: a maior missão muitas vezes começa na nossa porta, em nosso lar, nas pequenas interações. É fácil amar e pregar para aqueles que não vemos todos os dias, mas e quanto àqueles com os quais vivemos, convivemos, nossos familiares, amigos, nossos vizinhos? Abraão, o patriarca, foi chamado para sair de sua terra e parentela. Sim, ele viajou fisicamente, mas sua verdadeira jornada foi uma jornada de fé. Ele teve que começar a confiar em Deus a partir do ponto em que estava. E essa é a lição para nós. Comece de onde você está. Muitos de nós possuímos terras desconhecidas na nossa mente, no coração, o desejo de visitar terras desconhecidas e pregar longe, áreas que talvez ainda não foram tocadas ou transformadas pelo Evangelho. E, paradoxalmente, ao começarmos nossa missão de Jerusalém, Deus nos transforma e nos prepara, então, para as Judeias e as Samarias da nossa vida. Isso não significa que todos somos chamados a viajar para terras distantes como missionários, além mar, quem sabe. Significa que todos somos chamados a ser missionários, começando exatamente onde estamos. Falar de Jesus para cada pessoa com quem convivemos. O desafio, então, é duplo. Primeiro,
pedir a Deus que abra os nossos olhos para as oportunidades de ministério ao nosso redor. E segundo, responder a essas oportunidades com um coração disposto e uma fé inabalável. Como um estudioso da Bíblia, eu posso lhe assegurar, não existe maior satisfação do que ver o mover de Deus nas coisas comuns da vida. Pois é aí no comum, no ordinário, que Deus faz o extraordinário. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele está agindo nas coisas simples. Talvez você esteja pedindo e esperando coisas extraordinárias e não esteja percebendo que Deus está fazendo coisas extraordinariamente simples que poderão transformar a sua vida e a de outras pessoas. Que Deus te abençoe ricamente e até amanhã para darmos início a uma nova lição da Escola Sabatina. Um grande abraço, tchau.